Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de discutir nessa aula equações logarítmicas e eu estou classificando um determinado tipo de equação logarítmica como do tipo 1, tá bom? Que é justamente essa expressão que vocês estão vendo aqui, ó. Logaritmo de um logaritmando f de x, que eu destaquei em vermelho, na base a, é igual ao logaritmo de g de x, que é o outro logaritmando, na base a também. Note, então, que se as bases são iguais, e nós estamos fazendo uma igualdade entre logaritmos, os resultados ou logaritmandos precisam ser iguais, tá? Então, veja só. Primeiro ponto importante, antes de considerar qualquer coisa, é que existe uma coisa chamada condição de existência do logaritmo, tá? Condição de existência. Que, se você não obedecer, vai falhar aí a nossa resolução, tá? Então, para que o logaritmo possa ser calculado, existem duas condições. Uma delas, primeiro, é com relação às bases, tá? Então, a base A, antes de mais nada, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Essa é uma das condições da existência do logaritmo, que a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. E no caso dos logaritmandos, tá? Ou resultados aqui, ó, tá? Tanto da esquerda quanto da direita, ambos precisam ser maiores do que zero. Note, maiores, não é nem zero nem menor, é maior apenas, tá? Então, isso daqui, ó, se você quiser achar um intervalo na qual possa ser obtida as soluções dessa equação, você teria que resolver um sistema de inequações. Um sistema de inequações. Só que no sentido prático, não compensa, porque dá trabalho de fazer, demora, certo? Se você está prestando no vestibular, você quer uma coisa muito mais rápida e prática, né? Então, geralmente, o procedimento padrão aí é obter as soluções possíveis, né? Pode ser mais do que uma, né? As soluções. O que são isso? Valores de x, tá? Valores de x. E testar nas condições de existência. Eu vou abreviar como condições de existência, tá bom? Ó, então, se você faz uma equação logarítmica, resolve ela, acha o valor de x, antes de assumir que aquele valor de x é a solução, você tem que testar nas condições de existência. Se elas forem verificadas, pronto, é a solução, tá tudo bem, tá bom? Olha só, vamos pegar aqui um teste, um exemplo para que vocês possam ver como que se faz isso. Vamos lá. Olha só, olha essa seguinte equação de exemplo aqui. Logaritmo de 5x menos 7 na base 5 igual ao logaritmo de 2x mais 8 na base 5 também. Então, note aqui, as bases são iguais. E, além disso, elas são maiores do que zero. Então, neste caso aqui, a gente nem precisa mais se preocupar com a base. O ponto importante é, a base obedece à condição de existência? Sim. As bases são iguais? Sim. Portanto, ó, os nossos amigos aqui, logaritmandos, vão ser iguais. Então, vamos igualar os dois logaritmandos, ó. 5x menos 7 igual a 2x mais 8. Muito bem. E vamos resolver essa equação simples do primeiro grau, né? Vamos jogar tudo que é variável para o lado esquerdo e tudo que é número para o lado direito, lembrando que a gente tem que trocar o quê? Os sinais da operação associada. Então, 5x já estava lá, o sinal continua o mesmo. O 2x vai para a esquerda, menos 2x. E o menos 7 vai para a direita, trocando o sinal. Mais 7, mais 8. Neste caso aqui, nós vamos ter 3x igual a 15. E, finalmente, como solução, nós vamos ter 5. Ou melhor, né? 15 dividido por 3, que é, na verdade, o 5. Bom, chegamos na solução. Ainda não terminou. Temos que testar isso nos logaritmandos. Vamos substituir, então, nesse primeiro aqui, ó.
pegando esse valor 5 como solução. Vai ficar 5 vezes 5 menos 7. Olha só que legal, 25 menos 7, e isso é igual a 18. A condição de existência do logaritmando é que esse número tem que ser maior que zero, obedece. Se você substituir no outro agora, vai ser automático, quer ver? Ó? Vai ficar 2 vezes 5 mais 8. Vai ficar 10 mais 8 igual a 18 também, tá vendo? Bateu, tem que bater, né? Porque você está igualando os logaritmos aí nesse caso. Portanto, temos como solução para essa nossa equação, ó, o valor x igual a 5, que é o único valor possível nesse caso. Como as funções associadas ao logaritmando são funções do primeiro grau, né? Você só pode ter uma solução mesmo, tá? Vamos pegar agora outro exemplo aqui que vai envolver uma função quadrática. Olha só, nesse caso aqui, ó, novamente analisando as bases, ó, a base do primeiro logaritmo e a base do segundo são ambas iguais e positivas, certo? Portanto, eu não preciso me preocupar com a base. Muito bem, portanto, vou ter que me preocupar com os logaritmandos aqui, este cara e esse cara. Como é uma equação logarítmica, esse cara da esquerda é igual a esse cidadão da direita. Então, vamos lá, ó, vamos nessa. Vai ficar o quê? 2x² menos 3x menos 14 igual a x² mais 2x. Tudo bem, vamos lá. Joga essa galera que está do lado direito do igual para o lado esquerdo, trocando o sinal. Vamos junto. Eu já vou agrupar, ó, 2x². Esse cidadão vai para a esquerda como menos x². Vamos continuar. Menos 3x, que já estava lá. Este cidadão vai para a esquerda com menos 2x. Menos 14, que já estava lá, igual a zero. Vamos deixar essa equação pronta para a gente poder resolver a partir da fórmula de Bhaskara, certo? Então, ó, vamos lá. 2x² menos x² é x². Menos 3x menos 2x é menos 5x. E o menos 14 ali, tá beleza pura, igual a zero. Certo? Lembrando uma coisa importante agora, chegamos numa equação do segundo grau, tá? O que nós temos que saber é os coeficientes associados com cada termo que forma essa equação do segundo grau, né? Os coeficientes são os números que acompanham o x², o x e o termo independente. Lembrando que quando não tem nada na frente de alguma coisa, a gente sempre coloca o 1. Então, ó, vamos lá, nós temos que achar quem agora? O a, o b e o c. Lembrando que a equação do segundo grau, como é que é na forma geral? Ax² mais bx mais c igual a zero. Note que daqui para cá, ó, era logaritmo. Daqui em diante é a álgebra normal. O logaritmo acabou, essa parte de logaritmo. Você vê que ele é uma coisa muito rapidinha, né? Agora, olha só, temos que achar o a, o b e o c. É uma simples comparação, ó. Então, o a é igual a 1, certo? O b é igual a menos 5. E o c é igual a menos 14. E como é que a gente resolve essa equação do segundo grau? Calcula primeiro o chamado discriminante delta. Então, delta quem que é? b² menos 4ac. Então, é por isso que é importante que você saiba como obter esses coeficientes, porque toda resolução depois de uma equação do segundo grau depende do conhecimento dos valores desses coeficientes. Então, vamos lá, ó. Delta igual b² vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, vezes o menos 14. Muito bem. Vamos calcular esse delta aí, ó. Vamos fazer a potência primeiro aqui, ó. Menos 5 ao quadrado é 25. Agora, toma cuidado. Você está multiplicando o menos 4 com 1 e com menos 14. A multiplicação é feita primeiro para depois efetuar uma operação de subtração ou soma, dependendo do resultado da multiplicação. Menos com menos na multiplicação é mais. E 4 vezes 14 é
56. Olha que belezura, deu 81. Por que deu 81? Eu estou falando que é uma belezura. Porque ele é um quadrado perfeito, ele tem raiz exata, é um número natural. Então, a gente consegue utilizar isso numa boa. Qual que é agora a fórmula de Bhaskara para resolver a nossa equação de segundo grau? É x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ok, como nós temos os coeficientes e o delta, fica fácil. Então, vai ficar menos b, menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 81, que é o delta, dá 9, olha que legal. Sobre 2 vezes o a. O a é 1, então fica 2. Portanto, aqui nesse caso, nós sabemos muito bem que nós vamos ter o quê? Duas soluções da nossa função quadrática, tá? Então, ó, vamos lá. A primeira solução é quando eu considero o quê? O sinal negativo aqui, ó, na hora de você obter a fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar menos com menos 5, mais 5, menos 9 sobre 2. Nesse caso, vai dar menos 4 sobre 2, que é menos 2. Muito bem. E o x2? Bom, vamos ver. Vai ficar 5 mais 9 sobre 2. Neste caso, 5 mais 9 é 14 sobre 2, 7. Então, nós chegamos aqui, ó, na possibilidade do quê? De ter as respostas. Porém, da mesma maneira como fizemos no primeiro exercício, foi necessário o teste dessas respostas, nós vamos ter que fazer a mesma coisa para essa nossa equação logarítmica. Então, vamos lá. Então, ó, o que nós vamos fazer? Para cada valor de x, nós vamos substituir nos logaritmandos e verificar se obedece à condição de existência, não é? Dos logaritmandos, certo? Que é o quê? Maior que zero. Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, que ele é mais simples do que essa expressão que está à esquerda, e fazer a substituição para x1 igual a menos 2. Olha só. Então, ó, para x1 igual a menos 2, vamos ver os valores obtidos para os logaritmandos. Vai ficar assim, ó. Menos 2 ao quadrado, ó, lembrando, estou substituindo aqui, tá? Mais o quê? Opa, mais, né? 2 vezes menos 2. Vamos ver. Menos 2 ao quadrado é 4. E 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, mais com menos, menos. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Deu zero. Veja, a condição de existência fala que tem que ser maior que zero, não maior igual a zero. Ou seja, para x1 igual a menos 2, não vale a condição de existência. Portanto, isso daqui está errado e essa solução tem que ser desconsiderada, certo? Então, x1 igual a menos 2, embora seja uma solução da igualdade das equações, das funções quadráticas ali, ela não é solução da equação logarítmica. Então, vamos testar agora o x2 aqui para ver o que acontece, tá? Então, vamos lá. x2 igual a 7. Vamos ver. De novo, ó, eu vou pegar aqui o resultado da direita, que é mais simples, certo? Então, vai ficar, ó, 7 ao quadrado mais 2 vezes 7. Vai dar 49 mais 14, e isso é 63. Ó, maior que zero, então, aparentemente, parece que está tudo bem. Como a gente fez essa igualdade, provavelmente, o outro resultado também vai ser 63, tá? Precisa fazer? Não necessariamente, tá? Não precisa. Mas se você quiser testar, tudo bem. Vai ficar 2 vezes 7 ao quadrado, né? Ó, menos 3 vezes 7, né? Menos 14. E fazendo todos esses cálculos aqui, ó, vai dar 63 também. Olha aí, ó. Então, para esta nossa equação logarítmica, a solução, de fato, é apenas o valor 7. Pronto, pessoal. É isso, tá bom? Então, essa é a primeira maneira da gente resolver
equações logarítmicas do tipo 1, tá bom? Onde você tem do lado esquerdo um logaritmo de algo e do lado direito um logaritmo de algo. Se for da mesma base, basta igualar os logaritmandos e depois testar a resposta nas condições de existência, tá certo? Um grande abraço a todos e valeu!